Portugal é um país de profundas raízes históricas e de rica tradição marítima, tendo desempenhado um papel fundamental no processo das grandes navegações durante a Era dos Descobrimentos, que marcou o início da expansão marítima europeia. Desde cedo, Portugal soube se posicionar como uma nação de vanguarda, explorando novos territórios e rotas comerciais, o que resultou em uma série de avanços tecnológicos, geográficos e culturais que transformaram profundamente o mundo. Portugal, como nação, consolidou-se no século XII após a Reconquista Cristã, período no qual conseguiu estabelecer-se como um reino independente. A localização geográfica favorável, com um vasto litoral voltado para o Oceano Atlântico, incentivou o desenvolvimento de atividades marítimas e o comércio com outras regiões europeias e africanas. No século XV, Portugal tornou-se um dos primeiros países a investir fortemente em empreendimentos navais, sob o incentivo do infante Dom Henrique, conhecido como o Navegador. Este período foi marcado pela busca por novas rotas para o comércio de especiarias e pelo desejo de expansão da fé cristã. A partir do início do século XV, Portugal liderou as expedições marítimas ao longo da costa africana, explorando terras desconhecidas e estabelecendo rotas comerciais que conectavam a Europa a regiões distantes. Em 1415, a conquista de Ceuta, no norte da África, foi um marco inicial da expansão ultramarina portuguesa. Este feito não apenas ampliou o domínio territorial de Portugal, como também abriu caminho para as explorações das costas africanas e a busca por uma rota para a Índia. Com o avanço das técnicas de navegação e a invenção de instrumentos como a bússola e o astrolábio, os navegadores portugueses, sob o patrocínio da coroa, foram cada vez mais ousados em suas explorações. Bartolomeu Dias, em 1488, tornou-se o primeiro europeu a dobrar o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, provando que era possível alcançar o Oceano Índico pelo sul do continente africano. Esse feito abriu caminho para a histórica viagem de Vasco da Gama, em 1498, que conseguiu finalmente chegar às Índias, estabelecendo uma rota direta para o comércio de especiarias, o que foi uma conquista monumental para a economia e o prestígio de Portugal. O pioneirismo português nas grandes navegações teve consequências profundas e duradouras, tanto para Portugal quanto para o mundo. Em termos econômicos, o controle das rotas comerciais no Oceano Índico transformou Portugal em uma potência global, proporcionando-lhe imensos lucros através do comércio de especiarias, ouro, escravos e outros bens valiosos. A expansão territorial levou à formação do vasto Império Português, que se estendeu por várias partes da África, América do Sul, como a colonização do Brasil, Ásia e Oceania. Culturalmente, o contato com novas civilizações e a troca de conhecimentos científicos, artísticos e religiosos promoveram um processo de globalização sem precedentes na história. Os portugueses foram responsáveis por introduzir novas culturas e produtos na Europa, como especiarias, seda, porcelanas e também ao restante do mundo. No entanto, essa expansão não foi isenta de consequências negativas. O tráfico de escravos tornou-se uma parte central no comércio atlântico, gerando séculos de sofrimento e exploração para milhões de seres humanos.
Os conflitos, a destruição de civilizações e perda de identidade cultural para muitos povos foi outro fator ligado às grandes navegações. O legado dos descobrimentos portugueses permanece vívido até os dias de hoje. A língua portuguesa é falada em diversas partes do mundo e a influência cultural, religiosa e econômica de Portugal continua visível em suas antigas colônias. Outro fator foram os avanços tecnológicos e científicos alcançados durante as grandes navegações. Estes moldaram o mundo moderno, sendo um capítulo fundamental da história global. Os feitos dos navegadores portugueses abriram os horizontes do mundo, dando início a uma era de intercâmbio entre os continentes que transformou para sempre o curso da história. O pioneirismo de Portugal nas grandes navegações foi um símbolo de coragem, ambição, inovação e determinação, traços que continuam a definir a identidade do país até os dias atuais.